Então, galerinha, boa noite a todos oficialmente. Segue aqui o projeto de 2 controladores proporcional. No primeiro exercício que eu tinha deixado, um diagrama de blocos, com um degrau de 10, a planta com os dados ali de 4 sobre S mais 2 e o ganho do sensor em 2. E a ideia é projetar esse controlador P para que eu tenha uma redução do erro para 15%. Ou seja, eu quero reduzir o erro em 85%. Então, mas quanto que é o valor desse erro? A gente tem que descobrir qual que é o erro desse sistema em malha fechada, considerando controlador proporcional igual a 1. Então, quais seriam os passos aqui? Para os controladores proporcionais, a gente tem duas formas de fazer. Ou com erro em regime, que é o que a gente quer, ou pelo tempo de resposta. São essas duas equações que a gente usa. Para o erro em regime permanente, eu teria a equação E igual a R sobre 1 mais Kp, que é o ganho do controlador, Kg, que é o ganho da planta, o ganho estático da planta, e o Kh, que é o ganho estático do sensor. Nas variáveis que a gente tem ali, o degrau é 10, pela fórmula 1 mais ganho do controlador proporcional, por enquanto é unitário, ele não foi projetado, então eu vou deixar ele como 1. O ganho da planta, 4 sobre S mais 2. Colocando ele na forma normatizada, eu vou dividir tudo aquilo ali por 2, então vai ter 2 sobre 0,5S mais 1. E por último, o ganho do sensor, que também é 2. E isso vai nos dar um erro de 2. O que é esse erro? Seria a diferença que nós teríamos entre a entrada e a saída. Se eu dei um degrau com amplitude 10, o valor que eu vou ter lá na saída vai ser de apenas uma amplitude do degrau de 10, e a variável que eu tenho no erro é 2, eu sei que o feedback aqui vai ter uma amplitude 8. Algum número que multiplicado por 2 dá 8, 4. Então, por esta forma aqui do erro, eu consigo descobrir que o valor final aqui na saída do processo vai ser igual a 4. Caso eu quisesse fazer pelo tempo de resposta, eu teria esta equação aqui, onde a constante de tempo em malha fechada seria a constante de tempo da planta dividido por 1 mais o ganho estático do controlador, que por enquanto é 1, o ganho estático da planta e o ganho estático do sensor. Substituindo os valores, nós teríamos uma constante de tempo em malha fechada de 100 milissegundos. Isso em malha fechada sem o controlador proporcional, ou seja, o controlador proporcional sendo unitário. Vamos fazer uma simulação desses carinhas aí. Então a gente vê a variável erro. Vou segurar o Ctrl pressionado aqui, ele vai mostrar bem pequenininho aqui embaixo para nós. Quanto é que a gente tem de variável y? Com a amplitude 2. Ele estabilizou realmente em 4, como havíamos previsto. Então a gente volta lá na apresentação. Comprovado por simulação. Ok. Então a ideia é especificar o ganho proporcional para uma redução do erro para 15%. Então eu vou pegar esse valor de erro de igual a 2, multiplicar por 0,15, e eu vou ter um valor de 0,3. Esse valor de 0,3 é o erro que eu quero obter. Aí eu pego a equação lá do erro, altero os valores. Vejam que agora a gente tem aqui que o novo erro vai ser igual a 0,3 e eu tenho que projetar o controlador proporcional. Trabalhando essa equação aqui, nós vamos ter um ganho Kp de 8,08. Vamos comprovar isso por simulação novamente. Vou alterar aqui o ganho do controlador para 8,08. Simular isso. Posso até simular menos tempo, porque ele estabilizou rápido pra caramba. Vamos botar aqui 0,5. Então, a ideia era que o erro fosse reduzido para 0,3. Então, se eu pegar aqui embaixo, nós vamos ter ali na variável y 0,3. Ou seja, ganho do controlador proporcional foi calculado corretamente. De qualquer forma, se eu tenho um erro de 0,3, a diferença que eu tenho aqui da entrada para a saída, no feedback aqui, eu vou ter 9,7 dividido por 2, eu vou ter 4,85. Vamos ver aqui, 4,85 aqui no nosso cursor. Então, estaria projetado o controlador proporcional, né? Então, aqui estaria, né? Um outro exercício seria,
especificar o ganho proporcional para que o tempo de resposta seja de 200 milissegundos. Está aqui o diagrama em blocos de um sistema, onde a gente tem o ganho do sensor de 0,05, com o ganho estático de 4,5. Colocando a planta na forma normatizada, nós vamos ter um ganho estático para ela de 9, já que eu vou dividir tudo por 0,5, né? Então eu vou ter um ganho estático de 9. Vou ter uma constante de tempo da planta de 2, né? Aqui vai ficar unitário. Amplitude do degrau 7,5. Então novamente eu posso projetar ele de duas formas, ou com regime permanente ou com tempo de resposta. Neste momento aqui eu quero projetar pelo tempo de resposta. Então primeiro eu vou descobrir em quanto que está, a título de curiosidade. Caso eu quisesse fazer pelo regime permanente, eu teria um erro de 5,17, porém eu quero com tempo de resposta, então eu sei que o tempo de resposta em malha fechada desse sistema aqui, com um controlador proporcional unitário, seria de 1,38 segundos. Considerando 5 vezes esse valor, o sistema demoraria aproximadamente 7 segundos para estabilizar. Bom, então eu sei que ele tem uma constante de tempo elevada, e eu quero baixar esse valor para 200 milissegundos. Aqui estaria 10 segundos o tempo de simulação. O erro é de aproximadamente 5,17, exatamente como nós calculamos. Ele estabilizou logo, então, em 46,5 vezes 63%, vou ter um valor de 29,29. Então, vou procurar 29,29 aqui, 1,3799, ou seja, 1,38, exatamente o valor que nós calculamos também. E a ideia é fazer com que, então, esse tempo de resposta aqui seja de 200 milissegundos. Resultado de simulação aqui, ok. Então a ideia é especificar o ganho proporcional para que o tempo de resposta seja de 200 milissegundos. Pegando a equaçãozinha lá da constante de tempo em malha fechada, substituo os valores. Esse aqui é o tempo em malha fechada, aqui é o desejo, 200 milissegundos. Constante de tempo em malha fechada da planta é igual a 2. 1 mais Kp vezes 9 vezes 0,05. Isolo a variável Kp e vou encontrar um valor de 20. Comprovando por simulação novamente. Então eu queria que o tempo de resposta fosse de 200 milissegundos. Estabilização em 135 aproximadamente, 135 vezes 0,63, 85. Então eu venho aqui em 85 e eu vou encontrar o valor de 0,2. Ou seja, simulado então e comprovado o ganho do controlador proporcional igual a 20.